Boa tarde, terceiros anos, galera da internet. Vou aqui gravar um vídeo rapidinho, diretamente do AGEU, relembrando alguns conceitos básicos e, em seguida, mostrando a importância desses conceitos para entender o filme que a gente está assistindo até agora. Então, pessoal, a gente está começando a ver uma parte da genética que é a transmissão de características ligadas à cromossomos sexuais. Então, nesse caso, é importante que a gente tenha sólido aí conceitos como genes, alelos, fenótipo, genótipo. Então, essa vai ser a intenção nesse breve vídeo que eu vou mandar para vocês. Então, vamos relembrar primeiro o que é um gene. Genes são trechos da molécula de DNA que podem ser transcritos em uma versão de RNA e que, em geral, codificam um polipeptídeo, isto é, uma proteína. Em outras palavras, gente, é como eu sempre digo, os genes são trechos do DNA que funcionam como um manual de instrução de montagem ou de fabricação de uma proteína, ok? Então, é importante que você saiba que toda proteína tem um gene correspondente, ou seja, tem um trecho do DNA correspondente para que possa, assim, dar ordem para que a maquinária celular organize os aminoácidos de modo a formar uma proteína. Proteínas são formadas por vários aminoácidos. Um outro conceito tão importante quanto é o conceito de alelos. O conceito básico são variações dos genes. Essas versões de um mesmo gene codificam polipeptídeos, ou seja, proteínas, diferentes, e por isso podem determinar características diferentes. O indivíduo é homozigótico ou homozigoto quanto a um determinado gene, quando seus alelos são iguais, ou heterozigóticos quando seus alelos são diferentes. Então, eu sempre dou o exemplo, pessoal. Quem é ruivo, quem é loiro, quem tem cabelo castanho, tem cabelo preto, todos eles têm melanina. Mas será que essa melanina é igual? Não, ela não é igual, ok? Então, essas variações, elas foram causadas por mutações que se acumularam na população ao longo do tempo, e você tem, então, essas versões de genes, né? Então, você tem versão de gene para melanina, você tem versão de gene para uma determinada proteína. Então, é isso que acontece. Nós temos alelos. Às vezes, alguns alelos são erros tão grosseiros ao longo da evolução que impedem que certas proteínas sejam fabricadas. E, às vezes, até permitem que sejam fabricadas, mas vão com defeito muito grave, não funcionam como deveriam. Outros alelos têm características apenas diferentes, que não trazem nem benefícios nem malefícios. Outros alelos trazem muitos benefícios, tá? Então, que fique claro, alelos são versões de genes, tá? Pequenas variações, né, de um gene para o outro configuram a existência de alelos. Um outro conceito que vocês nunca podem esquecer é o de fenótipo. Refere-se às características observáveis de um ser vivo, ou seja, como os genes se expressam num ser vivo. São exemplos de fenótipos: cor das flores de uma planta, tipo das suas folhas, cor da pelagem de um animal, tipo sanguíneo de um animal, tipo sanguíneo da gente, por exemplo. Então, se nós fabricamos uma proteína do tipo A, o seu sangue é do tipo A, então esse é o seu fenótipo, tá? É a característica observável. Observável é a característica que você expressa. Já genótipo é um outro conceito. Designa a constituição genética do indivíduo. Uma planta que tem flores vermelhas, ela possui uma combinação de alelos que permite a expressão dessa cor. Ou seja, gente, quando a gente fala de genótipo,
é sempre importante a gente lembrar que estamos falando do DNA, estamos falando do manual de instrução que vai permitir que certas proteínas e certas características se expressem. Então, o genótipo é a constituição do DNA que a pessoa traz em suas células, diferente do fenótipo, que é a expressão do genótipo. Só que uma coisa que tem que ficar clara aqui é que o fenótipo ele não é puramente influenciado pelo genótipo. Ou seja, a nossa aparência, as nossas proteínas, elas nem sempre são influenciadas apenas pelo DNA que nós recebemos do pai e da nossa mãe. Também tem um outro fator, que é o fator ambiental. E é por isso que eu faço aquela equaçãozinha, que é fenótipo é igual ao DNA que você traz, né? Mais as influências ambientais. Pensem no seguinte, irmãos gêmeos univitelinos, né? Irmãos gêmeos univitelinos, são gêmeos idênticos. De repente, ambos receberam o oncogene para um câncer, digamos que seja câncer de intestino, vai lá. Mas não necessariamente os dois irmãos terão câncer. De repente, um dos irmãos tem uma alimentação exemplar, tem uma vida tranquila, procura ter boas práticas de esporte, etc. Então, ele consegue fazer com que certos genes não sejam ativados. Ou seja, o ambiente influencia na expressão ou na não expressão de determinados genes. Já o outro irmão gêmeo, de repente, tem uma vida desregrada. Digamos que ele beba, fume, só coma coisa que não presta, só alimento industrializado, cheio de conservante, não faça um exercício, está em um ambiente com ar muito poluído, vive em regiões muito poluídas. Enfim, esse cara, inclusive estresse, né, que é considerado também uma variável ambiental, né? O estresse influencia. Então, tudo isso pode fazer com que esse outro irmão gêmeo tenha câncer. Mas veja, os dois não têm o mesmo DNA? Tem. Mas o fenótipo, ou seja, a expressão de uma característica, não depende apenas do DNA. Também tem a questão ambiental. Então, é isso. Um outro conceito também importante é o de cromossomo, gente. Sempre que eu falar de cromossomo, lembre de DNA, porque cromossomo é DNA. Só que é DNA extremamente enovelado, todo enroladinho, condensado e associado a certas proteínas estabilizadoras. Ou seja, cromossomo é um DNA organizadinho. Então, o que é que diz aqui o conceito? Cromossomos são estruturas filamentosas formadas por uma molécula de DNA em que há diferenças de diferentes genes. Cada par de cromossomos homólogos em uma célula diploide possui uma versão de origem materna e outra de origem paterna. Os dois cromossomos que formam esse par de cromossomo homólogo, são chamados de cromossomos homólogos, certo? Então, não esqueçam disso. Cromossomo é DNA, beleza? E cromossomos homólogos são cromossomos que, como eu falo de uma maneira bem informal, um é o espelho do outro, né? Não é à toa que nós recebemos cromossomos do espermatozoide e do óvulo, tá? É porque eles formam certos pares, tá? E esses pares são homólogos. O único par que não vai ser totalmente homólogo é o par de cromossomos sexuais. Porque quando o indivíduo recebe o X e o Y, ou seja, ele é do sexo masculino, a gente tem que levar em consideração que o cromossomo X é diferente do Y, certo? Até tem uma porção semelhante, que é a porção homóloga dos cromossomos X e Y, mas tem a porção heteróloga. Entretanto, vale lembrar que se você tiver dois cromossomos X, se você for do sexo feminino, você pode sim chamar esses cromossomos de homólogos, tá? Porque realmente um X é homólogo ao outro X.
Um outro conceito, gente, que talvez seja o mais importante para entender genética, é o de meiose. Meiose, para quem não lembra, é divisão celular, mas não é qualquer divisão celular. Eu vou ler aqui o textinho. É um processo de divisão celular que gera gametas e leva à separação dos cromossomos homólogos e, assim, à segregação dos alelos de um gene. Então, em outras palavras, pessoal, se para formar um indivíduo você juntou o espermatozoide e o óvulo, para formar um gameta, um indivíduo adulto vai precisar pegar uma célula inteira, que tem 46 cromossomos, e vai gerar esses gametas, né, com a metade da quantidade de cromossomos. Então, sabe aqueles pares homólogos que você tem, os 23 pares? Pronto. Os cromossomos que formam cada par vão se separar, ok? Metade desses cromossomos irá para um gameta e metade irá para outro. Então, isso é a meiose. Você pega uma célula diploide, que tem a quantidade normal de cromossomos de uma espécie, e você divide essa célula de modo a produzir células haploides, só com a metade da quantidade de cromossomos. Então, na meiose, os cromossomos de um par se separam independentemente dos outros pares. Dessa forma, a célula haploide formada pela meiose, que é o gameta, pode conter um cromossomo de origem paterna ou par de origem materna do outro par. Essa segregação independente dos cromossomos é aleatória e gera diversas combinações nos gametas produzidos. Isso aí, gente, que eu acabei de ler, é basicamente a segunda lei de Mendel, tá? Os cromossomos, quando se separam aí nessa divisão celular, eles se separam de forma independente, ou seja, um homem adulto que tem uma célula de 46 cromossomos, e essa célula de 46 cromossomos vai se dividir através da meiose, dando origem a espermatozoides, tá? Esse processo aí, ele não vai trazer os cromossomos que ele recebeu da mãe para um lado e os do pai para o outro, não. É uma coisa independente e aleatória. Alguns dos cromossomos paternos vão para um lado e alguns dos cromossomos maternos vão para o outro de forma totalmente aleatória. Isso é muito importante para que a gente tenha a variabilidade genética. Sabendo disso, a gente pode entender um pouquinho melhor sobre o filme que estamos assistindo, que é o filme O Óleo de Lorenzo, tá? No filme que a gente está assistindo, tem um casal, que é Micaela, né? Micaela, e, como é o nome do outro? Augusto. A família O'Donnell, e eles têm um filhinho chamado Lorenzo. E o que é que acontece? O filhinho deles acabou expressando uma doença genética ligada ao cromossomo X. É uma doença genética ligada só ao cromossomo X. Lorenzo é do sexo masculino. Se ele é do sexo masculino, os cromossomos sexuais dele são o cromossomo X e o cromossomo Y. Tá? Então, esse é o par de cromossomos sexuais de Lorenzo. É o X e o Y. O do pai de Lorenzo é a mesma coisa. X e o Y. E o da mãe de Lorenzo são dois cromossomos do mesmo tipo X. Estamos falando, claro, só do par sexual. Tem outros 22 pares, né, nas células desse pessoal todo. Então, o que é que acontece? Por que a gente chama esses cromossomos de pares sexuais? É porque são eles que têm os genes, ou seja, as sequências nucleotídicas que vão dar o manual de instruções de montagem das proteínas e de hormônios responsáveis pelas características sexuais, tá? É importante que vocês saibam, por exemplo, que até um certo momento do desenvolvimento embrionário, até alguém que vai ser do sexo masculino, que é do sexo masculino, que recebeu um Y, até um certo momento ele tem um corpo idêntico ao de alguém do sexo feminino. E só depois de um tempo é que os genes do cromossomo Y começam a se expressar, e aí tem a formação dos testículos, do pênis, certo? Mas percebam que
O homem tem o cromossomo feminino, certo? Então, mas o homem só tem um cromossomo feminino, só tem um X. O outro é o Y. Então, o que é que aconteceu? A mãe de Lorenzo era portadora de um cromossomo X com um gene defeituoso. E essa doença é de caráter recessivo. Se é de caráter recessivo, isso significa dizer que para a mãe de Lorenzo ser doente, ela precisa de 2 genes doentes. Tá? Esse é o conceito de doença de caráter recessivo. Para alguém ser doente, precisa ter 2 genes doentes. Não é o que aconteceu com a mãe de Lorenzo. Ela tinha apenas um gene doente, tá? E esse gene é o quê? É recessivo, tá? É recessivo. O outro X que ela era portadora tinha um gene saudável, ok? O pai de Lorenzo, que tem os cromossomos sexuais X e Y, ele tinha um X saudável. Por isso que o pai de Lorenzo não era doente. Nesse caso, mesmo se ele tivesse apenas um gene doente, ele seria doente, porque ele só tem um X, tá? E essa doença, ela é causada por um gene que está na porção heteróloga do X. Ou seja, gente, essa parte heteróloga do X não tem nada a ver com Y. Então, Odone era saudável. Ele tinha um X saudável. Já Lorenzo não teve a mesma sorte. Lorenzo não teve a mesma sorte. Lorenzo recebeu o X doente da mãe e recebeu o Y do pai, por isso que ele é do sexo masculino. Resultado, qual é o genótipo de Lorenzo? O genótipo de Lorenzo pode ser definido como X-azinho, porque é um X e o gene recessivo que causa essa doença aí, e o Y. Então, Lorenzo, ele tem a doença. E qual era a probabilidade, né, desse casal Odone aí, de Micaela e Augusto, terem esse filho doente? A gente pode fazer uma simples continha. Se a gente pegar aqui o cromossomo, um gameta contendo o X-azão do pai e o X-azão da mãe, ficaria um indivíduo X-azão, ou seja, seria uma menina. XX é menina. Se recebesse o X-azão do pai e o X-azinho da mãe, também seria uma menina. Porque tem 2 X. E nesse caso seria uma menina portadora do gene doente. X-azão, X-azinho. Recebeu um X saudável do pai e um X doente da mãe. Mas ainda assim seria saudável, porque essa doença é de caráter recessivo. Para alguém ser doente, nesse caso, tem que ser portador de 2 genes doentes. Se por acaso Micaela tivesse doado um X-azão, ou seja, um X saudável, aqui nesse caso, né, já que a doença é de caráter recessivo, e o pai doado um Y, seria um homem, alguém do sexo masculino, saudável. Mas, infelizmente, o que aconteceu foi que Augusto doou um Y e a mãe doou um X contendo o gene doente. Tá? Então, a probabilidade de gerar alguém doente era só de 1/4, tá? 75% das outras seriam saudáveis, tá? Essa seria a probabilidade de ser doente. Então, esse seria o cálculo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Entre em contato comigo.
Um grande abraço e até a próxima.